Saúdo a todos os irmãos, as irmãs, na graça, na paz e no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã vamos começar o nosso culto, um texto de adoração que está na carta aos Filipenses, o capítulo 2, os versículos de 12 ao 16. E depois o versículo 10 e o versículo 11. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. O versículo 10 e o 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos, te adoramos e engrandecemos ao Senhor, o Deus Criador de todas as coisas, o Deus soberano sobre tudo e sobre todos. Recebe, Deus eterno, nesta manhã, este culto que nós prestamos ao Senhor, como a expressão do nosso reconhecimento do teu senhorio sobre as nossas vidas e o nosso reconhecimento de que o Senhor está conosco em todos os momentos. Que o Senhor seja exaltado, que o Senhor receba toda a honra e toda a glória para sempre. Oramos em nome e por amor do teu Filho, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar o hino 112 do Inário Evangélico. Senhor.
irmãos e irmãs, graça e paz. Para a nossa confissão, eu convido os irmãos à leitura que está no livro de Salmos, no seu capítulo número 32. Iremos ler do versículo 1 ao versículo 5. Assim diz as Sagradas Escrituras: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Amém. Oremos. Deus onipotente, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Criador de todas as coisas, Juiz de toda a humanidade, nós confessamos os pecados que temos cometido contra Ti e nosso próximo, por pensamentos, palavras e obras, pelo mal que temos feito e pelo bem que deixamos de praticar. Nós, ó Deus, nos arrependemos e de todo o coração lamentamos a nossa culpa. Tem misericórdia de nós, ó Pai, e por amor de Teu bendito Filho, perdoa o nosso passado, permitindo que Te sirvamos com nova vida, para honrar a glória do Teu nome, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, recebemos o perdão da parte do nosso Deus e é momento então de louvá-lo por tudo que Ele tem feito por nós. Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer ao Deus da vida por cada um e cada uma dos aniversariantes da nossa igreja, que estarão completando mais um ano de vida nesta próxima semana, desejando-lhes especialmente saúde. Nosso louvor contará também com um momento de gratidão com as nossas ofertas que podem ser feitas por depósito bancário e a partir deste domingo apresentamos o vídeo da oferta missionária nacional com a participação do nosso bispo, uma vez que o mês de maio é o mês que dedicamos à expansão missionária da igreja, mês da família, mês do metodismo. Nosso louvor será conduzido também em termos de cânticos com o irmão Jean Montenegro e a oração das crianças e adolescentes será feita pela Alícia. Prezadas irmãs e irmãos, graça e paz. Chegamos ao tempo da nova oferta missionária do ano de 2020, que será em maio. Contamos com a sua oração, sua doação, sendo uma só igreja. Que Deus vos abençoe. A cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam. A cada manhã, olhai os lírios dos campos e os pássaros do céu. Deus cuida de todos eles com fidelidade e amor. Não semeiam nem
cada manhã, a cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã, a cada manhã, nossa alegria se renova. A cada manhã, e assim como o Senhor alimenta as aves dos céus, veste os lírios dos campos de beleza e esplendor. Ele cuida das nossas vidas, supre as necessidades a cada dia, a cada manhã. Como estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Como estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Oh Deus, Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Papai do céu, muito obrigada pela vida e saúde que o Senhor nos dá. Te agradecemos, pois está conosco sempre. Te agradecemos pela vida de cada irmão e de cada irmã da Catedral. Te pedimos, Papai do céu, que guarde e proteja os irmãos e irmãs da Catedral, nossas pastoras, nosso bispo, proteja a nossa cidade, nosso país e nosso mundo. Em nome de Jesus, amém. Leitura bíblica de João, capítulo 20, versículos 19 a 31. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus.
Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Bom dia, minhas irmãs e meus irmãos. Eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a continuidade do tema da Páscoa, que é a ressurreição. E conforme já foi lido no livro de João, capítulo 20, versos 19 a 31, eu gostaria de convidá-las e convidá-los a abrir o texto novamente para acompanhar alguns versículos que eu vou estar mencionando. Me acompanhe então. Começamos então no verso 19. O apóstolo João começa relatando o final do dia da ressurreição de Jesus, onde e como estavam os discípulos. E o texto vai dizer que eles estavam numa casa com as portas trancadas e com um turbilhão de sentimentos. Então, o primeiro que é colocado ali é medo. Eles estavam com medo da perseguição dos judeus. E nós podemos imaginar que vários outros sentimentos estavam ali no coração e na mente desses discípulos. Podemos pensar que eles estavam angustiados, sem ter comunicação e sem saber como estavam os outros irmãos e irmãs. Também eles poderiam estar se sentindo sozinhos, abandonados e tristes, por terem perdido seu mestre e a esperança frustrada de não estar mais junto daquele que viria para redimir a Israel. E no meio de tantos sentimentos negativos, surpreendentemente, surge Jesus. E antes que eles começassem a se perturbar mais do que já estavam, o texto diz que ele, Jesus, se pôs no meio deles e disse: Paz seja convosco. Essa aparição surpreendente de Jesus nos faz pensar na presença dele hoje, no nosso meio. Ele esteve, está e sempre estará presente. E não importam os sentimentos, as circunstâncias ou qualquer outra situação que você já passou, está passando ou vai passar. Como dizia Wesley, o melhor de tudo é que ele está conosco. O texto, então, em Mateus, no capítulo 28, versos 20, nos assegura isso quando diz: E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está aqui na minha casa, ele está aí contigo, minha irmã e meu irmão, aonde você estiver, para nos trazer a paz e a alegria que precisamos da mesma forma que ele trouxe aos discípulos naquele dia, naquela casa. E celebrar a Páscoa é celebrar a vida de Cristo conosco e em nós. E cabe aqui lembrar de algumas bênçãos que a Páscoa nos traz. Eu coloquei 4, você pode talvez achar outras, né? Mas eu queria compartilhar de 4 que eu destaquei aqui do texto. A primeira delas, então, é a alegria. Então, Páscoa é um momento de festa. E os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Embora eu creio que ele já estivesse ali presente, mas ele não estava perceptível aos olhos dos discípulos. Mas quando ele se deixou ver, a alegria tomou conta do ambiente. E é isso que acontece, quando o Senhor está presente, a festa, a alegria que contagia. Então, que nós possamos todos os dias pedir ao Senhor para que ele se manifeste
e que ele se deixe ver, como ele se deixou ver naquela época, mostrando suas mãos e o lado perfurado. A segunda bênção é o comissionamento. No versículo 21 diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E antes de Jesus fazer esse comissionamento, de fazer esse convite para os discípulos e enviá-los, né? Ele primeiro volta a acalmá-los, como ele fez nos primeiros versículos ali, né? Ele diz, no versículo 21, outra vez Jesus disse, paz seja convosco. Então ele acalma o coração dos discípulos e faz o convite, sejam participantes comigo dessa missão. E esse convite continua sendo feito para cada um de nós, todos os dias. E também está lá na grande comissão que nos mostra em Mateus 28, dos versos 19 a 20. Eu quero ler com vocês esse texto que diz: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, o Senhor continua nos convidando, né, para que a gente possa, com alegria, servi-lo, para que a gente possa fazer discípulos e discípulas, para que a gente possa engrandecer o nome dele e fazer o nome dele conhecido nessa terra. Então, o Senhor conta comigo e contigo. A terceira bênção da Páscoa é o recebimento do Espírito Santo. Então, depois de comissionar os discípulos, Jesus sopra e diz: recebam o Espírito Santo. E vale lembrar aqui que o mesmo Espírito que os discípulos receberam, eu e você também recebemos, no momento em que aceitamos Jesus em nossas vidas, como nosso único e suficiente Salvador. Então, se você fez essa oração algum dia, você pode ter a certeza de que Jesus está contigo e, mais ainda, o Espírito Santo está em ti. A quarta bênção está lá no versículo 23 e eu creio que é um dos pontos mais altos de todo esse texto e é a nossa tarefa principal, a nossa missão mais importante, que é a chave para o desenvolvimento e o desenrolar da nossa vida como um todo, que é a autoridade para perdoar. Então, o texto vai dizer aqui no versículo 23, se você quiser acompanhar comigo aí, diz assim: se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se los retiverdes, são retidos. Então, esse texto aqui, quando ele fala de perdoar ou reter, ele está querendo nos dizer que a gente deve soltar os pecados, livrar as pessoas dos pecados e não reter. Porque se a gente retiver, se a gente não quiser liberar perdão, não fizer essa escolha, né, de liberar perdão e de pedir perdão, nós vamos continuar ligados a essas pessoas. E por mais que a gente queira fugir delas, né, mas a gente vai ficar ligado no mundo espiritual, com o nosso coração cheio de sentimentos que não vão agradar o coração de Deus, né? Então nós precisamos pensar nisso e avaliar essa questão no nosso coração, que nós precisamos fazer essa escolha diária, né? De soltar os pecados, de livrar, né, as pessoas daquilo que as amarra. Então, se nós tivermos algo contra alguém, precisamos pedir perdão e também liberar perdão. E essa questão é tão forte que, se nós formos ver alguns textos onde Jesus curou algumas pessoas, antes da cura, ele dizia algo muito profundo: seus pecados estão perdoados. E depois ele dizia: então você está curado. Nós precisamos então aprender a fazer isso, né? Que na verdade é uma escolha, não é um sentimento. A gente nunca vai estar pronto para dizer: eu perdoo, né? A gente vai ter que fazer uma escolha, mesmo que a nossa carne grite. A gente tem que fazer a escolha de perdoar. E desde pequenininhos nós aprendemos o Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso, que é uma oração muito profunda, mas tem uma parte que é tão profunda quanto essa oração, que está no versículo 14 e 15, Mateus capítulo 6, versos 14 e 15, que diz assim: porque se perdoardes
aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, olha só como é profundo esse texto, né? A gente faz a oração do Pai Nosso e esses 2 versículos são versículos importantíssimos que nós precisamos lembrar de que precisamos liberar perdão, pedir perdão. Assim como o Pai fez conosco. Então, se o Pai fez isso conosco, nós podemos fazer com outras pessoas também, né? Precisamos aprender a fazer isso. Jesus nos deu essa autoridade. E quando perdoamos e liberamos perdão, nós ficamos livres e damos esse direito a outra pessoa também. E para concluir, eu não pude deixar de falar de Tomé, um homem que é tido por ser um descrente. Ele nos surpreende fazendo uma das maiores confissões de fé de todos os evangelhos. No versículo 28, vai dizer assim: Respondeu Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então, depois que ele vê Jesus, né? Antes, na primeira reunião onde Jesus apareceu, ele não estava presente. E os discípulos falam para ele depois, né? Olha, nós vimos Jesus. E ele fala, eu não acredito, só vou acreditar se eu tocar, né, nas suas mãos, tocar ali na ferida onde estavam os pregos, tocar no seu lado. Aí sim eu vou crer, né? E quando Jesus aparece e ele olha Jesus, ele não apenas crê no que ele está vendo ali, a presença de Jesus, né? Mas ele reconhece que Jesus é o seu Senhor e o seu Deus. Então, de incrédulo, ele passa a ser o grande confessor. E o capítulo encerra mostrando o propósito de João relatar sobre Tomé nesse texto, né? E o propósito é inspirar a nossa fé em Jesus Cristo, uma fé que salva, que resulta em vida eterna, que foi o que aconteceu com Tomé, né? Então, o propósito dessa história de Tomé é nos inspirar a nossa fé em Jesus, uma fé viva e prática que leva o resultado para a vida eterna. Então, Jesus, ele nos convida, ele convida a mim e a você a nos colocarmos em total confiança, né? Colocar nossa vida debaixo da sua mão e ter a confiança nele. Nós somos convidadas e convidados por Jesus a tocarmos nele, para vermos e provarmos que ele é Deus, que ele morreu na cruz por mim e por você. Ele nos convida a fazer essa entrega. E se você, assim como eu e como Tomé, está se perguntando, como vou crer? A resposta está no versos 30 e 31, que eu queria ler com vocês, que diz assim, vamos ler ali. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Olha que texto tão profundo, como encerra esse capítulo, né? Então, para nós crermos, nós temos que ler os sinais, temos que ler os evangelhos, ler a palavra de Deus. O que eu e você precisamos saber está registrado na palavra de Deus. Precisamos ler e ouvir a palavra. E em Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, nós precisamos ter essa convicção de que tudo que nós precisamos para crer no Senhor está já registrado na sua palavra. Então, nós temos que ler e praticá-la. Amém? Então, eu gostaria de fazer uma oração com você. Quero orar e te convidar a fazer essa entrega. Se você quiser fazer comigo essa oração, diga assim: Senhor meu e Deus meu, eu me alegro com as bênçãos recebidas através da Páscoa. Te agradeço pela alegria, pela oportunidade de te servir, pelo dom do Espírito Santo e pela autoridade para perdoar e pedir perdão. Por isso eu te peço, Senhor, me perdoa muitas vezes quando eu fui incrédulo, quando eu fui incrédula. Perdoa a falta de fé. Me perdoa os pecados. Eu faço hoje a escolha de liberar perdão para todas as pessoas que de alguma forma me machucaram. E peço a tua ajuda para que eu possa pedir perdão
para as pessoas que eu, de alguma forma, também machuquei. Dai-me a tua paz. É o que eu te peço. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Cantemos o hino 282 do Inário Evangélico. Senhor Deus, colocamos diante do Senhor a nossa oração, intercedendo por todas as pessoas enfermas, pelos profissionais da saúde, da segurança e todas aquelas pessoas que de uma forma ou de outra estão envolvidas neste momento de dificuldade, de enfermidade que estamos passando. Deus eterno, que a tua bênção da saúde, que o teu cuidado e a tua proteção estejam sobre as suas vidas. Também te pedimos, Deus, que o Senhor esteja cuidando dos nossos irmãos e irmãs, aonde quer que eles estejam, que eles também sintam, Deus eterno, a tua presença, a tua proteção e o teu cuidado. Pai eterno, também te pedimos pelo nosso país, o nosso estado, a nossa cidade, que o Senhor Deus esteja na direção de tudo, para que tudo seja feito, Deus eterno, segundo o teu querer e a tua vontade.
cremos, Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas e tudo, Deus eterno, será feito segundo a tua vontade. Assim também atua nas nossas vidas, Deus, para que nós possamos continuar fazendo a tua vontade sempre. Nós te agradecemos o teu cuidado até agora. Nós agradecemos as bênçãos que temos recebido, Senhor. Nós agradecemos, Deus, o amor incondicional que o Senhor tem demonstrado por nós, pelas nossas famílias e pela tua igreja. Nós oramos em nome e por amor do teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que a paz de Deus Pai, a graça do Deus Filho Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, a bênção do Deus Trino, seja sobre as nossas vidas, as nossas famílias, agora e para todos sempre. Amém.